Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Hoje eu queria refletir com você sobre algo muito importante, principalmente para esse ano de 2025. O caminho espiritual que Jesus nos ensinou para lidar com os problemas humanos que a gente vive. Nós vivemos em um mundo onde o sofrimento, as dificuldades, as crises parecem ser intermináveis. Mas existe um caminho espiritual que foi deixado por Jesus Cristo, que é capaz de transformar a nossa realidade interior e, consequentemente, a maneira como nós lidamos com os desafios da vida. Você já parou para pensar no que está por trás de tantas lutas, tantas dificuldades, tantos momentos de inconstância que nós temos, tantas frustrações? Alguns afirmam que a causa das nossas mazelas é espiritual, mas muitas vezes essas explicações não são claras o suficiente. E o que eles querem dizer, o que as pessoas querem dizer quando falam que a causa dos problemas humanos são espirituais? Em muitos discursos nós ouvimos sobre o mal, sobre a natureza humana corrompida, sobre o pecado, sobre os desafios espirituais. Mas será que sabemos de fato como lidar com esses problemas de maneira prática, de maneira eficaz? Como podemos realmente aplicar os ensinamentos de Cristo para transformar as nossas vidas de uma maneira profunda? Eu queria saber de você. Você já se sentiu preso a algo como um hábito ou uma mentalidade, uma frustração, um sentimento que parece impedir a sua transformação? Deixa aqui nos comentários a sua experiência. O cristianismo moderno, em muitos casos, ele não consegue apontar claramente um caminho espiritual eficaz. Em primeiro lugar, porque os próprios cristãos, né, estão passando por lutas espirituais. E a igreja, que deveria ser uma fonte de direção, de transformação, também sofre com muitos desses desafios pela matéria-prima da igreja ser composta de pessoas. E talvez, por estar tão sobrecarregada com as suas próprias lutas, as pessoas não conseguem apontar para soluções profundas, transformadoras para orientar outros cristãos e outras pessoas. O que nós precisamos entender é que a transformação verdadeira não é algo simples, não é um milagre instantâneo, mas é um processo. É um processo contínuo, baseado em compromisso real com algo chamado de disciplinas espirituais. E é exatamente aí que Jesus nos dá um exemplo claro, um caminho que ele próprio seguiu, uma preparação espiritual organizada e eficaz para transformar a vida humana. A transformação humana que Jesus exemplificou exige tempo, exige esforço, exige prática. E as disciplinas espirituais, como oração, como o jejum, como meditação nas escrituras, como o silêncio, são ferramentas poderosíssimas para esse processo. Elas não são métodos de sucesso imediato, né, uma fórmula mágica, mas elas são práticas de longo prazo que vão moldando o nosso coração e a nossa mente. Muitas vezes, as disciplinas espirituais, elas foram subestimadas e até abandonadas antes mesmo de serem realmente testadas. Mas a verdade é que elas são tão poderosas que, quando usadas corretamente, podem fazer uma verdadeira mudança de vida. Então, nós precisamos resgatar essas práticas e aplicá-las com seriedade. Então, eu queria saber de você. Você já tentou praticar alguma dessas disciplinas espirituais, como a oração, o jejum, né? E não teve resultado que você esperava? Como é que você lidou com isso? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre como superar esses obstáculos. Agora eu queria te dar o exemplo máximo de espiritualidade, que é o exemplo de Cristo. Vamos refletir sobre como Cristo lidava com a sua preparação, né?
O fato de Jesus ser o Filho de Deus não o isentou da necessidade de uma vida de preparação espiritual. Você já reparou isso? Ele, em sua humanidade, né, ele se retirava para orar, para jejuar, para buscar a vontade do Pai, mesmo sendo Deus. Ele reconhecia a necessidade de um relacionamento profundo com o Pai para enfrentar tudo aquilo que ele passou. Esse é o modelo que nós devemos seguir. Você já percebeu que muitas vezes, quando se afasta de práticas espirituais, os desafios parece que se tornam mais intensos, mais difíceis de se enfrentar? Como você se sente quando você dedica a sua vida a uma espiritualidade mais forte? Como que você lida com isso? Compartilhe aqui nos comentários. Então, para concluir esse vídeo, a transformação humana não é um processo fácil, mas ela começa com um passo simples: buscar o caminho espiritual que Cristo nos mostrou. A igreja precisa levar isso a sério, que é a necessidade de que as pessoas precisam de transformação, tanto pessoal quanto comunitária. E isso passa pelo resgate das disciplinas espirituais, que elas, mais uma vez, não foram testadas e reprovadas, simplesmente elas foram negligenciadas, jogadas para o canto. Elas têm o poder de mudar as nossas vidas, mas nós precisamos estar dispostos a aplicar esses métodos de forma realista e persistente. Se você sente que precisa de uma mudança na sua vida, se você deseja conhecer mais sobre essas disciplinas espirituais e como elas podem transformar a sua vida, eu te convido a acessar o link lá na bio ou aqui no comentário para assistir uma aula especial que eu preparei para que você entenda sobre as disciplinas espirituais e o caminho devocional, tá bom? Então, se você ficou interessado, quer saber mais, vai lá no link, clica e quero que você seja muito abençoado, que Deus abençoe muito a sua vida.